A paz do Senhor para os irmãos. Talvez alguns não saibam, né? Ué, mas ela... eu sou fruto de ministério infantil e eu sempre gosto de frisar isso, né? Quando eu falo. Eu estou aqui hoje porque uma criança me evangelizou. Eu morava no Pilar, né? E eu estudei ali no Pedro Souza, a Juliana conhece. E uma coleguinha que era da Igreja Batista, era da minha turma, no 2º ano, e ela me chamou para ir à escola dominical. E eu nunca mais saí, né? Então, não tinha como furar o cerco. De um lado, parte de mãe, todo mundo ali era da Umbanda, parte de pai, todo mundo do Candomblé. Eu não tinha acesso nenhum ao Evangelho. Mas uma coleguinha da escola, uma criança, né, me alcançou. E a escola dominical era domingo de manhã, eu ia. E as professoras cuidaram de mim. Era a primeira igreja batista do Pilar. A minha professora de escola dominical, ela me discipulava, né? Ela não só me dava aula de manhã, mas me levava em casa, me buscava. E quando eu passei a ser mensageira do rei, ela ministrava na minha vida, né? Ela orava por mim, fazia aquele processo de libertação. E eu sou grata por alguém ter dado atenção a uma criança, né? Porque quando eu fiz 15 anos, que quase saí, foi quando a gente foi para a Igreja Batista do Lote 15, né? Quando todo mundo se conheceu, né? Ali Juliana, Flávia, pastor Fábio, e aí só foi continuidade. Então, eu valorizo muito o ministério infantil, sempre dei aula para criança. Minha vida toda foi professora de escola dominical para criança, quando chamava para os jovens, para as irmãs. Não, meu negócio é com as crianças, né? Então, por anos, mais de 15 anos, eu fui professora de escola dominical e comecei o trabalho de evangelismo, né? No hospital. Optei por ficar na pediatria para evangelizar as crianças. E ali a gente alcançava as mães, e daí a gente surgiu aí com o projeto Reviver, com a entrada, né, de contação de história em hospital. Então, a minha base é o Ministério Infantil, né, como a Elaine falou, faz isso, faz aquilo. Mas a minha paixão, Deus sabe que é o Ministério Infantil, é o cuidado das crianças. Então, depois que eu tive filho, eu abracei como um ministério, né, criar a minha filha pronta para servir ao Senhor, né? É algo que eu tomei para mim e tive a oportunidade de fazer com ela, né, aquilo que não fizeram comigo. Eu cuidei da Alessandra como eu gostaria de ser cuidada, né? Não tive muitos traumas, apesar da família ser espírita, era uma família muito tradicional, então a gente teve muito cuidado, né? Então, eu não tenho história nenhuma de abuso, de nada externo, além do espiritual. Então, para mim, falar de batalha espiritual no Ministério Infantil é importante, porque, olhando, eu era uma criança que não precisava de Jesus, né? Eu não tinha abandono, não era um ambiente hostil, eu estudava na melhor escola do bairro. Eu tinha todos os brinquedos que eu queria. Era uma criança feliz, brinquei muito. Pique-esconde, elástico, queimado, bambolê. Na minha época, a gente ficava na rua até meia-noite jogando. E de manhã, 7 horas, já estava no quintal brincando de novo no campeonato de amarelinha. Eu fui uma criança muito feliz. Aparentemente, eu não precisava de Jesus, né? Mas Deus, sabendo disso, furou um bloqueio por uma criança discipulada, né? Ana Paula, que me discipulou. Os pais dela eram diáconos da Igreja Batista e ela tinha esse compromisso, uma criança, né? Então, achei isso interessante. É por isso que Elaine, acredito, chamou pais e professores, né? Os pais têm esse trabalho e nós, como professores, tios e tias, né, da salinha, como a gente chama, tem esse trabalho. A criança, ela não se cobre sozinha. Pode colocar os slides já aí para a gente... Eu tenho pouco tempo, senão vou ficar contando meu testemunho. Não é esse hoje, né? Então, pode deixar. Pode colocar aí. Fecha um pouquinho aí a porta para ver se a gente consegue... E apaga a luz, pode apagar. Não vamos ler nada, que aí eles conseguem ver um pouquinho melhor.
A gente vai falar de batalha espiritual no Ministério Infantil. Então, a gente vai dar algumas estratégias para pais e líderes. Como pais, é importante vocês entenderem que seus filhos, né, é o seu primeiro ministério, é o seu maior ministério, né, a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. E os pais delegam essa responsabilidade para nós que estamos na sala, né, ministrando ali para as crianças. Algo importante da gente... Pode passar? Acho que todo mundo aqui me conhece, mas como foi aberto para o público, né, pode ter alguém aqui que não saiba um pouquinho sobre mim, né? Eu sou casada, né, com Alexandre Rosa, tenho 2 filhas, né, a Débora e a Lelê. Hoje estou servindo o Senhor como pastora e fiz alguns cursos, né, já ao longo dos anos, né. Meu primeiro curso foi com a Neuza Itioca, ali está em S. Tem alguns erros aí que eu fiz correndo, mandei pela Elaine, e ela nem para corrigir os erros. A outra passou por 3 revisores, nem pastor Érico, nem Elaine, nem Lelê. Mas vamos lá, eu botei a culpa, hein? A Neuza Itioca, ela é de São Paulo, não sei se alguns aqui conhecem, então foi o meu primeiro contato com batalha espiritual, foi com a Neuza Itioca. Por muitos anos, né, fui aprendendo algumas coisas. Claro que a gente não segue 100%, mas tudo que é bom eu trouxe para mim, né, aquilo que não recebia ainda a revelação, eu não condizia com aquilo que eu aprendi, eu deixava para lá. Mas ela merece honra, né, no meu ministério, a Neuza Itioca. Ela discipulou o Daniel Mastral, né, alguns livros aqui, Filho do Fogo, Guerreiro da Luz, né, acho que alguns conhecem. Outro também que a gente não pega 100%, mas dá para aproveitar muita coisa, principalmente as experiências dele. Então, eu, por muitos anos, acompanhei, ia a São Paulo para ter acesso, né? Quando ele vinha aqui no Rio, também eu tinha acesso, na época que ele ainda não aparecia, né? Que o nome dele fictício era Eduardo, né? Depois que ele deu o nome verdadeiro. Então, até antes dele aparecer na mídia, que ele vivia escondido, eu tive acesso ao Daniel Mastral, pelos seminários dele. Então, ele trabalha muito com batalha espiritual, por ser um ex-satanista. E o pastor José Maurício, foi o último que eu tive acesso já há alguns anos atrás, uns 7 anos atrás. Gosto muito, ele é aqui de Parada de Lucas, eu acho. Meu irmão chegou aí na igreja dele, eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente, mas fiz os cursos dele, né, indico para as pessoas. E para Ministério Infantil em si, a tia Tânia, que eu acho que todo mundo conhece, tia Tânia, né? A maioria conhece. Quem conhece a tia Tânia? Ih, pouca gente. Ela é ótima, bem fiel, né, às escrituras, em recursos, em tudo. A Flávia Gregório e a Caroline Vargas, né, por conta dos livros, também muitos irmãos conhecem. Então, assim, essas são as minhas referências básicas. Claro que a gente pega outras coisas, mas tudo que a gente for falar está um pouco ligada a eles aí, né? E aí, pode passar. O que a gente vai falar um pouquinho hoje está baseado em algumas literaturas. Pode passar. Isso. Só tem um aqui que eu não li, que é o da psicologia, só li a sinopse e alguns trechos, não deu tempo, era algo novo para mim, mas a maioria é livro bem antigo, pode ser que a capa seja outra, né, mas o título vale a pena, a gente aprende um pouquinho aí sobre batalha espiritual nesses livros. Porcos na Sala, O Poder da Criança que Ora, né? Escuta a criança e adolescente em situação de violência sexual, do Ministério da Saúde. É legal a gente também poder ter acesso a isso. Pastoreando crianças dessa geração, né? Pescadores de criança. As 5 linguagens do amor para a criança também é importante. Psicologia infantil, é bom a gente saber um pouquinho também. Ministério com crianças e juniores, né? Esse último aqui foi uma luta para conseguir... Pedi até a Elaine, deixe ir nossos filhos. Muito bom também, dá uma visão muito boa. Como treinar as crianças para autoproteção, né? E 7 necessidades básicas da criança, bem ligada à psicologia também. É a leitura base, né? Conseguiram copiar um pouquinho? Né? Para vocês estarem lendo, atrelado a outros, né? Com certeza. Pode passar. A base bíblica, né, para o nosso
trabalho aqui de libertação para crianças. A gente vai ler aqui em Marcos 9, 17 a 29. Eu acho que, para quem é tio e tia, é bem conhecido. Talvez para os pais não seja tão nítido, né? Como a gente está em dois públicos aqui, a gente está com um público de professores e com o público de pais. Então, vai ser bem básico, né? Vai ser realmente a base para a libertação. A gente não vai conseguir aprofundar. A Elaine me prometeu que a gente vai ter outro, porque a gente vai deixar muita ponta solta, né? Muita dúvida. A gente só vai abrir, né, o leque e a gente não vai conseguir fechar. Acho que cada oficina que for feita aqui, né, cada palavra que for dada tinha que ser um dia só, porque é muita coisa. Mas eu acho que ao início a gente consegue, por si só, já fazer as nossas pesquisas, né, os nossos estudos, ter acesso, né, a esses materiais, isso já vai ajudar. A gente não vai conseguir aqui dar tudo para vocês, mas tudo que for anotado aí, vocês vão poder, ao longo, né, do tempo até o próximo, irem estudando, aprendendo, tirando dúvida com a gente. Ser um autodidata aí, né, ajudado pelo Espírito Santo, é o diferencial. Então, Marcos capítulo 9, versículo 17, diz assim: um dos homens na multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de expulsá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo, na água, tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, respondeu Jesus, tudo é possível àquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto, um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. Esse texto aqui traz para a gente muita coisa, muitos pontos importantes, né? Primeiro, a gente vê aqui quando o menino, né, quem leva, né, o menino é o pai, né? Aí a gente já vê um princípio, o discernimento que o pai teve de levar o menino, né? Entender que, mesmo sendo criança, né, quando ele pede ajuda-me na minha incredulidade também, ali ele está expressando, né, a cegueira espiritual, a ignorância, né, que existe em relação ao ministério infantil, né? Quando Jesus pega ali pela mão do menino e levanta ele, a gente vê que não é só expulsar, a gente vai precisar cuidar, a gente vai precisar acompanhar, a gente vai precisar discipular essa criança. E quando o pai fala, ajuda-me, né, ali na minha incredulidade, isso é muito importante para a igreja e para os pais. E no final, quando ele diz essa caixa de demônio, né, só sai com oração, né, com jejum e oração, isso mostra a necessidade do preparo nosso para estar ministrando na vida dessas crianças. Pode passar. E aí eu botei alguns pontos importantes. Eu acho que tem um antes, não? Tem um antes. Eu pedi para passar e não olhei para trás. Isso, perdão. Quando diz o pai, né, levou o filho, né, até Jesus, isso ele já mostrava que ele tinha certeza de ser algo espiritual, né? Ele tinha certeza de ser algo espiritual, então isso mostrou que ele teve um discernimento, né, espiritual, soube que não era algo
em si físico, né, que ele precisava de uma intervenção espiritual, então isso é o ponto principal ali. Esse pai teve essa visão, né? E outra coisa, a cobertura espiritual, porque um ponto importante a ser anotado aí é que a criança ela não se cobre sozinha. A criança ela não tem responsabilidade no reino espiritual para militar na região espiritual por si só. A criança ela vai ser coberta pelos pais. Quando não, isso é delegado, no caso, para os professores, né, para os tios, para os pastores, para quem milita aí no Ministério Infantil, é delegado pelos pais. Por omissão, porque foi o meu caso, eu não tinha nenhum pai, nenhuma mãe na igreja, eu aceitei Jesus criança, permaneci criança até casar sozinha na igreja, não tive pai nem mãe nenhum na igreja, ninguém da minha família servindo o Senhor comigo. Então, essa autoridade, por omissão deles, foi delegada aos meus professores, né, aos meus líderes do Ministério Infantil. E aí eles me cobriam no reino espiritual. A criança precisa ser adotada, precisa ser coberta. Ou, se os pais não cobrirem, se nós, como líderes do Ministério Infantil, não cobrirmos essa criança no reino espiritual, Satanás adota com legalidade, porque ninguém cuida, ninguém cobre, ninguém protege, então ele pode, debaixo da lei espiritual, fazer o trabalho dele na criança livremente. A criança ela precisa de alguém ali cobrindo, alguém fazendo muro, né, para que não tenha nenhuma intervenção maligna. Se isso não acontecer, Satanás tem livre acesso, liberdade total sobre essa criança. Então, a responsabilidade dos pais é tremenda e a responsabilidade nossa, quando delegada, né, quando o pai coloca o filho ali na salinha, ele já está debaixo da sua autoridade. Ali você tem toda a autoridade sobre aquela criança. Então, ali você é a cobertura, né, você está ali naquela brecha, a gente vai falando sobre isso ao longo aí. Então, a criança ela não se cobre sozinha nunca, tá? Jesus pergunta há quanto tempo acontecem essas manifestações, né? O nosso Estatuto da Criança e do Adolescência diz que a infância vai até os 12 anos incompleto, né? Acho que até hoje ainda está meio assim. Então, aqui a gente tem uma base para dizer que criança, ela realmente pode ficar endemoniada, tá? E a gente vai falar da diferença da possessão demoníaca e a opressão demoníaca, né? Mas está no mesmo nível aí de sugestão demoníaca, está no mesmo nível de endemoniados, né? Então, criança, sim, pode ficar endemoniada, tá? E até para a gente, até os 12 anos é criança. Na nossa Constituição, e acho que para os judeus é 13, né? Acho que 13 anos que eles fazem aquela cerimônia, né? Para virar, para se... como se fosse adulto, né? Já passar a ser responsável por si, acho que é com 13. E Jesus pergunta ao pai se ele crê, ele responde, ajuda a minha incredulidade. Aí a gente vê a cegueira espiritual dos pais e dos líderes, incluindo o líder aí. Eu sempre, quando falo líder, eu estou falando igreja. A igreja cobre os pais e os pais cobrem os filhos. A igreja cobre os líderes é a igreja, né? Então, há uma cegueira espiritual na igreja em si, né? Quando não tem esse olhar para a criança, né? Quando não tem esse olhar de incluir a criança. A criança ela não é a igreja do futuro, a criança já é a igreja. E eu sou prova disso porque uma criança que sabia que era a igreja fez o trabalho dela, né? Então, a criança ela já está pronta, sim, para militar no reino espiritual se a gente treinar a autoproteção, se a gente treinar essa criança, ela já faz parte do corpo de Cristo, ela já pode ser usada com uma palavra, ela já pode louvar, ela já pode evangelizar, ela faz parte do corpo místico do Senhor já ainda antes dos 12 anos, né? E há uma cegueira espiritual. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, foi o pedido daquele pai, né? E que hoje o Senhor possa nos ajudar também na nossa incredulidade, que nós possamos replicar, né? Disseminar, levar para outros isso que a gente está aprendendo aqui hoje. Pode passar? Foi. Como obter discernimento? Aquele pai ele teve um discernimento espiritual, ele entendeu que aquela criança precisava de algo a mais que médico, então ele levou até Jesus, né? Então, discernimento significa capacidade de compreender situações e avaliar com clareza. O discernimento espiritual vem através da intimidade com Deus e relacionamento com o Espírito Santo. Então, é um ponto aí importante para os pais e um ponto importante
para os líderes, né? Vocês precisam ter um relacionamento com o Espírito Santo, precisam ter uma intimidade com Deus. Nós estamos aqui falando de batalha espiritual, então é uma guerra militada no reino espiritual. As nossas armas não serão carnais, não adianta saber a psicologia, conhecer todo o ECA, saber todos os passos que a gente vai dar para a ministração, se você não tiver autoridade no reino espiritual. Por isso que no texto Jesus falou, essa casta de demônios só sai com jejum e oração, né? Vocês precisam de oração, vocês precisam de intimidade com o Pai, vocês precisam de autoridade no reino espiritual, né? Os espíritos malignos já estão submissos, né? Já estão sujeitos, subjugados pelo nome de Jesus, e para todo aquele que usa o nome de Jesus com legalidade, né? Com autoridade, com legalidade, com propriedade. Satanás, ele sabe se você sabe o que você está falando. Satanás, ele sabe se você realmente tem condição de estar fazendo o que você está fazendo, né? O reino espiritual, nós temos aí uma nuvem de testemunha, né? Essa nuvem de testemunha, ela é física e espiritual. Então, Satanás, ele sabe se você tem autoridade ou não para estar fazendo aquilo. E quando a gente faz alguma coisa sem autoridade, ele tem legalidade para fazer o que quiser, tanto com a criança quanto com a gente, né? Então, a gente vai chamar aí de retaliação, né? No reino espiritual. A gente vai para uma batalha. Num desses livros que a gente mostrou ali, acho que é no de Crianças Precisam de Libertação, fala, né, da Segunda Guerra Mundial. O exército perdeu ali muito numa das batalhas, né, o exército, porque quando eles foram para a guerra, eles foram sem a roupa própria, porque era um lugar frio e eles não acharam necessário, né? Eles não conheciam o território, não conheciam o clima do lugar, e ali facilmente foram destruídos, né? Facilmente foram dizimados, sem precisar de muita coisa, porque o frio mesmo, pela roupa imprópria, matou aqueles soldados. Então, quando a gente não tem conhecimento, né? Quando a gente não sabe militar na área, a gente acaba sendo vencido sem muito esforço. Então, é importante a gente ter intimidade com Deus, relacionamento ali com o Espírito Santo, já coberto, né, pelo sangue de Jesus, para que a gente possa militar nessa área. Conhecer a tricotomia do homem e entender as suas áreas de atuação. Esse menino, né, ele tinha umas manifestações físicas, ele tinha manifestações psíquicas, né, e a gente via manifestações espirituais. Então, a gente precisa entender, além de conhecer, né, a gente vai ver essas nossas ovelhas, né, conhecer o nosso rebanho que já está ali, a gente precisa entender e identificar qual é a área que eu vou atuar. É o discernimento espiritual. E a tricotomia do homem é espírito, alma e corpo, né? O espírito, a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar e liga ali o nosso espírito humano com o Espírito de Deus, e a gente começa a vivificar, e aí a nossa alma começa a precisar ficar ali debaixo, né, da atuação de um espírito já renovado, vivificado, né, ligado ao Espírito de Deus. A nossa alma é a nossa psique, as nossas emoções, né, os nossos pensamentos, nosso temperamento. Isso tudo está no campo da nossa alma, que vai precisar ser trabalhado. Então, tem coisas que não é da ação do Espírito, né, é coisa da alma que precisa ser trabalhada. E Satanás, ele opera ali na alma, né? Os flagelos de Satanás é dentro da nossa alma. E a nossa carne, né, que vai refletindo, que a gente chama de doenças psicossomáticas, doenças psicossomáticas, né, porque a nossa alma está ferida, a nossa alma está flagelada, e aí a nossa carne começa a manifestar. Então, a gente precisa entender essa diferença, conhecer essa criança. Quando diz aqui conhecer o rebanho, eu vou conhecer essa criança, vou saber onde está sendo essa atuação maligna nesse momento, como está a alma dessa criança. Eu vou conhecer ela em todos os aspectos, todo o ambiente que ela vive, para que eu possa eficazmente trabalhar na vida aí dessa criança. Pode passar. Princípios na batalha espiritual para a criança, né? A gente tem aí Êxodo capítulo 1, versículos de 15 a 22, vai falar a história das parteiras, né, Sifra e Poá, que livrou da morte vários meninos hebreus.
inclusive Moisés, né? Vemos a intensa batalha espiritual que essas crianças enfrentavam ainda no ventre, lutando contra a fúria de Faraó. E nós precisamos ser como essas parteiras, né? Cobrindo e protegendo as crianças ali no ministério infantil. Como a gente viu ali o vídeo que iniciou, né? As crianças elas estão em constante ataque, Satanás fica ali como, né, um abutre ali pronto. No ventre ainda, a gente vai ver que a criança já é atacada, assim como a Elane já ministrava no ventre as bênçãos espirituais, Satanás ele já começa a atrapalhar, já envia ali o espírito maligno com a legalidade certa. Então, assim como os anjos do Senhor já estão prontos ali na geração já para começar a grande obra de Deus, Satanás também envia o exército dele para começar a obra dele na vida daquela criança. Então, ainda no ventre, e ali intrauterina, a criança já começa na batalha espiritual. E a gente tem base bíblica aqui, quando a gente vê a grande e intensa batalha espiritual no ventre ali, né, que Moisés já e todos aqueles meninos hebreus sofriam. Isso no Velho Testamento. Eu trouxe um do Novo Testamento também, Mateus 2, 13 a 16, onde a gente vê Herodes, né, mandando assassinar todos os meninos de 2 anos para baixo. Quando ele manda, né, ali os reis magos, né, ir lá visitar, procurar, né, o tal do rei que nasceu, e os reis voltam e nem voltam, né? Os reis mentem para ele e ele fica furioso no ar. Então, o que a gente faz? Ele deve ter uns 2 anos, vamos matar todos os meninos que têm abaixo de 2 anos. Aí a gente vê, e vai ser algo que a gente vai falar, né, nos próximos, a idade, né, as idades das crianças, como ministrar e tudo mais. A gente acha que os pequeninos não precisam, eles estão em batalha espiritual também, porque Satanás sabe aquilo que Deus tem preparado para usar ele contra as armas malignas. Então, a gente precisa ser assim como José, né? José pega e foge para proteger Jesus, né? Ele pega e vai para o Egito com Jesus e Maria, e ele vai embora. Então, a gente vê aí, após o nascimento, as crianças até 2 anos de idade em uma intensa batalha espiritual, sendo assassinadas, né? Para que o plano de Deus não se cumprisse. E Jesus no meio, né? Seria um dos assassinados. Então, a criança ela não se cobre sozinha. Cifrar e puar representam nós, líderes de ministério infantil, precisamos cuidar dessas crianças, né? José está ali representando os pais, e os dois estão aqui representando essas 2 histórias, né? Esses 2 eventos da palavra de Deus está aqui dizendo para nós a nossa responsabilidade e a intensa batalha que essas crianças sofrem, intrauterina e fora do ventre, ainda criancinha ali, com 2 aninhos de idade. Pode passar. Crianças precisam de proteção espiritual, né? Como eu falei, criança não se protege sozinha. E como a gente vai proteger essas crianças? Levando elas a Cristo, né? A cruz de Cristo, ali o sangue de Jesus. A gente vai ter que ensinar isso a eles na autoproteção. A palavra de Deus ainda não entende ler, não sabe ler a criança. Leia para ele um versículo, faz ele decorar, mesmo que ele não entenda. A palavra é muito extensa, a alma dele não está entendendo, a mente, mas o espírito está. Bota para ler, mesmo que ele não entenda, né? Acha uma versão aí mais atual, né? Uma nova versão aí para que ele possa entender na linguagem de hoje, mas dá a palavra, precisa dar a palavra, precisa ensinar ele a buscar sozinho a palavra, né? Ensinar a criança a orar, e a disciplina, não com agressão física, mas faz parte da proteção espiritual. Quando a gente disciplina, por isso que Hebreus diz Deus, né? Ele nos disciplina porque nos ama. Quando nós damos disciplina, né? Não a agressão física, mas a disciplina vai trazer proteção, e a criança se sente cuidada. E pode passar. Faz parte das 7 necessidades básicas da criança, né? Um livro também, acho que eu coloquei lá, né? Nos livros para a gente estar lendo, onde foi a base, né? Dessa palavra. Então, precisam
de sentido e significado, ou seja, eles precisam ser notados, né? As crianças precisam fazer parte da nossa vida, parte da nossa igreja, elas precisam saber que elas fazem parte daquela casa, elas são pertencentes, né, àquele local, elas precisam de segurança, elas precisam de aceitação, elas precisam aprender a amar e serem amadas, elas precisam de elogio, elas precisam de disciplina, tá? A disciplina faz parte das necessidades básicas de uma criança e elas precisam de Deus. Então, isso é algo que a gente precisa guardar, a gente precisa entender, e não é só amor, né? É só deixar fazer o que quer, a gente precisa também disciplinar a criança, tá? Pode passar. Então, aí os pais e a igreja, nós, líderes do Ministério Infantil, vamos cobrir as crianças, tá? A criança no reino espiritual não se cobre sozinha, não tem autonomia, não tem autoridade por si só, se não for ensinada, se não for guardada, né? E aí a gente vê que a libertação começa com os pais, né? A princípio falando dos líderes da salinha, né? Os tios e tias. Eles precisam fazer todo esse trabalho de conhecimento do rebanho, entender a história, a vida dessa criança, ter acesso aos pais, para que vocês possam identificar pontos negativos, né, onde Satanás está tendo acesso à alma para flagelar aquela criança. Quando não, que foi o meu caso, né, no meu caso, a minha tia não, da salinha, professora da escola dominical, não tinha acesso aos meus pais, mas sabia do que eu falava, então ela já foi por aquele ponto, ela já sabia, né, que a minha infância toda a minha geração, toda a minha vida foi enraizado ali, então ela já trabalhava em cima daquilo, né, da libertação naquele direcionada. Então, a gente precisa ter uma direção, um discernimento, um entendimento. Então, a libertação vai começar por aquilo que os pais, né, delegaram de maldição para aquelas crianças. Então, os passos para a libertação da criança é levar a criança a Cristo, o passo primordial. Essa semana, uma amiga minha me ligou para ir lá na casa dela, mora em Rio das Ostras, orar, que a enteada dela estava endemoniada e precisava orar. Eu falei, Edilane, ela já aceitou Jesus? Né? Essa menina já foi levada a Cristo? Você já está caminhando, você já aceitou Jesus, né? Já fiz discipulado com você, você já está servindo ao Senhor. E essa menina, ela já está servindo ao Senhor, você já levou ela a Cristo? Porque não adianta eu ir aí fazer um trabalho de oração, né? Fazer todo esse processo de libertação, se o primeiro passo não aconteceu. Não, ela está indo na igreja, mas ela não aceitou. Eu falei, então, não vou aí, porque não tem como eu ir aí expulsar um demônio de alguém que não tem o Senhor. Porque a gente vai deixar o estado dessa menina ainda pior do que depois que eu for embora. Porque o que ela precisa primeiro é entender que Jesus é o Senhor, chamar Jesus para a vida dela. E aí a gente começa a fazer todo esse processo de libertação na vida dela. Então, é algo importante, tá? O primeiro passo para a libertação de criança é levar essa criança a Cristo, ensinar de Jesus para ela, falar do sangue de Jesus para ela, ainda que ela não entenda inconscientemente, levantou as mãos, eu quero o Senhor, você começa ali a ministrar na vida dela sobre o sangue de Jesus, né? O primeiro passo é esse, a primeira coisa que a gente precisa entender é que sem Jesus nada podemos fazer, não é um trabalho psicológico, não é uma psicanálise, não são táticas, né? Somente a gente precisa da atuação do Espírito, a gente precisa do poder de Deus, a gente precisa que o sangue de Jesus possa cobrir a vida daquela criança. E aí a gente faz o registro de pastoreio, né, que é o mapeamento, no final vou mostrar como funciona, talvez alguns aqui já conheçam também, né, uma entrevista que a gente faz ali com a criança, para que a gente possa saber qual o primeiro ponto, né, a trabalhar, qual o nível de estrago que está na alma dessa criança, como eu falei lá no início, a questão da tricotomia, como está a alma dessa criança, como é o ambiente que ela vive, quais são as heranças espirituais dela. A partir daí, a gente começa a identificar algumas coisas na criança. Ensinar sobre a autoproteção, aí você vai ensinar, né,
E eu aprendi assim, né? E eu passei para minhas filhas, sempre ensinei meus alunos, né? As crianças levanta, ora, lê um versículo ou que você decorou e já coloca a armadura, ainda que os nossos olhos sejam simbólicos, seja religioso, no reino espiritual, né? E para a mente daquela criança, ela já sai de casa se sentindo protegida, né? Levantou, coloca a armadura, ensina eles, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Você já vai colocando a criança nesse ambiente de guerra, né? Já vai ludicamente mostrando e, aos poucos, com o desenvolvimento, você vai explicando o que significa o capacete, o que é a espada, né? O sapato da preparação do evangelho, a couraça da justiça. Mas você já precisa colocar essa criança de maneira que ela começa já, na autoproteção, ela entende, eu estou em guerra, né? Eu preciso entender isso, né? Porque a criança bem lúdica, né? Ela gosta muito aí, né, do Homem-Aranha, gosta do Batman, as meninas das superpoderosas, porque as crianças gostam de aventura, né? Eles gostam, então, ensinar eles sobre libertação, né? Ministrar na vida deles e fazer eles entenderem de maneira que não seja agressivo, tá? A gente precisa entender isso também. O trabalho de libertação com criança não é o mesmo com adulto. Às vezes ela nem vai saber que você está fazendo essa libertação, que foi o meu caso. Quando eu fui saber que era libertação, que às vezes eu ficava endemoniada, eu já estava com 13 anos. Quando ela me contou, eu, sério? Ela, sério? Eu, meu Deus, eu era criança, né? E aí já era grande, quando eu descobri tudo que eu ia para a casa dela almoçar, depois das mensageiras do rei, ela ia fazer, agora vamos morar. E ela e o marido botavam a mão na minha cabeça, quando eu acordava, eu estava dormindo. Aí, pensei que eu tinha descansado, né? Eu tinha ficado possessa por demônios, né? Criança. E ela, muito depois que ela foi me contar, quando eu morei no Vale do Ipê, acho que Lelê chegou a conhecer, né? Cheguei a te levar na casa dela, mas acho que ela não... Foi quando eu reencontrei, né, essa minha professora. Mas ela me ensinava sobre a armadura, né, e a gente vai ensinando sobre o poder do sangue de Jesus, a gente ensina a orar, a gente ensina a leitura bíblica, porque você não vai estar com a criança o tempo todo, né, como líder. Os pais também, a criança vai para a escola, a criança vai ficar com alguém se você trabalha. Então, essa criança precisa identificar o ambiente hostil, ela precisa entender tudo isso. A Alessandra, quando era pequena, minha mãe falava, essa menina é maluca. Você vai deixar essa menina maluca? Tudo ela vê. Eu preferia que ela visse demônio em tudo do que não demonizasse nada. Depois ela ficou esperta e sabia separar. Mas até então era guerra mesmo, era oração, sangue de Jesus, tudo é do mundo, nada presta. Pois ela aprendeu, mas a gente precisa colocar isso na criança para autoproteção. Ela não sabe o que é certo e errado. Tanto que uma criança, quando ela é abusada, ela, às vezes, ela gosta, porque ela não sabe que aquilo está errado. Ninguém falou para ela, na cabecinha dela, todas as crianças passam por aquilo. Então, a criança não entende. Então, como ela não entende, eu já botava para Lelê que tudo é do diabo. Depois, ela aprendeu que não era. Por conta da armadura, né? A gente precisa entender que a criança não se protege sozinha, como a Elaine falou aqui, a criança vai gostar daquilo que você der para ela. Ela não sabe o que é bom e o que é ruim. Ela vai saber o que você der para ela, né? Então, a autoproteção é muito importante, tá? Faz parte do processo de libertação da criança mesmo. Trabalhar em parceria com a família, quando possível, e realizar o discipulado é indispensável. Não tem outra maneira. Você vai levar Jesus, né, vai fazer um mapeamento e vai largar a criança para lá, não vai, como Jesus fez ali com aquele menino, estendeu a mão, levantou, porque ele não ia conseguir sair daquele chão sozinho, né? Ele precisava, mesmo estando liberto, ele precisava ainda que Jesus puxasse ele ali do chão. Pode passar. Criança, está faltando algumas coisas, ficou pequeno, né? Não dá para ler nada. Faltando algumas coisas, e tem uns zerrinhos aí que a gente achou também, mas vamos lá. Crianças não se cobrem sozinhas, precisam de uma cobertura de autoridade. Os pais, né, eles delegam para os líderes do Ministério Infantil e delegam para as escolas, né? Algo muito importante no nosso trabalho de libertação e no mapeamento a gente vai ver o local que essa criança estuda, vai influenciar muito a escola que ela vai estar estudando. Os pais, quando colocam o filho na escola, ele está delegando autoridade para aqueles professores da escola, delegando autoridade para aquela escola. Né? Então, a gente precisa também no mapeamento, né? E também para os nossos filhos. Essa criança está estudando numa escola católica, né? Essa criança está estudando numa escola muito libertina, e isso também é porta, né, de entrada, ali, brecha para demônios na vida da criança. Não conseguiremos promover a libertação sem vínculo com a criança. Não adianta querer libertar uma criança, né,
tirar ela do domínio da opressão maligna se você não sabe nem o nome daquela criança. Você não sabe quantos anos aquela criança tem. Você não sabe aonde aquela criança mora. Ela precisa querer estar perto de você. Ela precisa confiar em você, porque o trabalho de libertação é bem agressivo, né? Igual o meu caso. Eu ia para a casa de alguém, né? Eu ficava na casa de alguém. Alguém me levava em casa. Então, eu precisava confiar nessas pessoas, né? Eu contar a minha vida para essa tia, falar o que acontecia, né? Se eu sofria alguma coisa, se eu sofria algum abuso, eu precisava confiar naquela tia. Eu lembro quando eu fui me batizar na Igreja Batista. No dia do meu batismo, a Igreja Batista era bem tradicional nessa época ainda, primeira Igreja Batista ali do Pilar, e minha avó fez uma roupa para mim, me levou na alfaiate, fez uma roupa de babadinho azul de cetim, a coisa mais linda, mas era em cima do joelho. Porque de manhã, como eu era criança, não tinha mãe e pai na igreja, de manhã tinha que mostrar para a esposa do pastor, né, e para a professora a roupa que ia usar no dia do batismo. Aí eu cheguei lá toda boba com o vestido lindo, tirei do papelzinho de seda, ela estava em cima do joelho, não podia. Elas não... O que elas fizeram? Deram um jeito de arrumar a roupa para mim, né? Assim, não arrumaram confusão, nem coisa, não pode se batizar. Elas cuidaram, né? Assim, meus avós me levavam no shopping para comprar roupa. A gente comprava roupa na C&A. Naquela época, aí era tênis do reboque, aquelas roupas desfiadas, tudo roupa cara, né? Boa, mas que não servia para ir para a igreja, né? Eu ia para o escudo sempre com a mesma roupa, porque as irmãs cuidavam, né? A minha professora ia no brechó da igreja e me dava uns vestidos para eu ir. Eu era criança não liga para isso. Hoje eu falo, mas eu nem lembro. Acho que eu lembro que os vestidos eram desbotados, mas eu nem ligava, né? Eu queria estar ali no corpo. Mas elas me abraçaram, né, para isso. Então, eu confiava nelas, eu tinha vínculo com elas, né? Quando a minha avó não deixava eu ir para a igreja, o pastor ia em casa com ela, me buscar de carro. Não, dona Maria, eu levo e trago ela. Então, tinha esse cuidado, não era? A criança sumiu, o pai não quer levar, então, né, deixa para lá. Fazer o quê, né? Os pais que não querem, vamos seguir a vida. Não. Os meus professores, os meus líderes iam em casa me buscar, iam perguntar à minha avó o que estava acontecendo. Não, dona Maria, pode confiar, né? Então, houve toda essa confiança, né? Essa questão de vínculo. Tem que ter o vínculo com a criança, senão o trabalho não vai ser eficaz. Saber o comportamento da criança na escola, em casa, né? Porque a criança vai ser o termômetro do lar, e a gente vai falar um pouquinho aqui na frente. Crianças, elas não abrem brecha por si só, não são responsáveis por elas. Desenhos, brinquedos abrem portas. E quem compra são os pais, né? Os pecados dos pais abrem brechas na cobertura dada a essas crianças, né? Aí ali, assim, elas são atacadas. E aí tem a diferença da possessão e da opressão demoníaca. Às vezes a criança não vai ficar possessa, não vai manifestar, mas ela está oprimida, né? Ela está com uma opressão em cima dela manifestada com algumas coisas. Pode passar. A criança, ela é o termômetro do lar, né? E ela vai refletir com gestos, atitudes, com doenças, né, o ambiente que ela está vivendo. Tipo, uma carência excessiva, né, revolta, né, criança que grita, que faz birra, né, medo, criança que se masturba. Né, tem crianças pequenas em consultórios de pediatria, e eu trabalho com pediatria, as crianças se masturbam. Elas não sabem que estão se masturbando, mas por conta de como um consolo, né, como um refúgio de tudo aquilo que ela vive. Criança de 2 anos, 3 anos, ela acaba tendo esse reflexo de masturbação, né, e na adolescência também vai acontecer muito, mas só para a gente saber que não é só em adolescente, talvez alguns não tenham essa informação, crianças pequenas também. Eu tinha uma irmã, né, ela era babá, com crianças ricas, né, em Copacabana, e ela sempre trazia isso, que quando ela levava as crianças pediatras com os pais, né, eles até orientavam comprar um bichinho, né, ou comprar uma naninha, alguma coisa para ser mais fácil a masturbação daquela criança, e a criança dormia se masturbando, né, e aí a gente vai vendo que há algum problema. Nesses lares, geralmente, os pais eram usuários de cocaína, né, essas coisas assim que ela me falava. Gagueira, né, a dislexia, né, que é a troca de letras na fala, na escrita, na leitura. Criança com dislexia também tem algum problema, que está acontecendo algum problema em casa. O homossexualismo, que aqui para mim está escrito certo, mas ali acho que está errado.
O X e os dois S estão trocados, mas homossexualismo em criança, tá? Criança, eu digo, de propriedade, tanto da dislexia, da gagueira, da masturbação, porque eu conheço, do medo, da revolta, da carência excessiva, já tive acesso a criança assim, e o homossexualismo também, desde 3 aninhos de idade, a criança já tinha tendência homossexual, a criança foi estudar, aí a mãe, né, ela aceitou Jesus comigo, e a gente cuidando ali da criança e tudo, ela colocou num colégio onde ela achou que ia ter proteção, ali no Instituto Marcos Freitas. Ela trabalhava horrores para conseguir pagar aquela escola, que ela é caríssima, em Caxias, mas era uma escola cristã, tinha pedagoga, todo aquele cuidado ali, né, psicopedagoga e tudo, e a gente protegendo do máximo. Ele agora já grandinho, acho que ele está com 13 anos, não sei, ele veio... teve um encontro com o Senhor, né, aceitou o Senhor, né, e ele falou para a mãe que na escola ele já beijava os coleguinhas, já manipulava, né, o pênis dos meninos, e já tinha tudo isso. Então, assim, a proteção não era a escola, né, mas ela mesma nunca tocou no assunto com o menino, então ele não teve autoproteção, né, então para ele era algo normal, e eu conheci ele já com 2, 3 aninhos, e com 3 aninhos ele já tinha atitudes homossexuais. Amigos imaginários, né, não dá para a gente entrar muito, mas tem a questão dos amigos imaginários, a gente precisa também estar atento a isso, e uma hora a gente fala um por um, que não dá tempo. Brechas abertas pelos pais, né? Brecha significa abertura, pode passar. Isso. Significa abertura, né? Rachadura, né? Fenda no muro. Legalidade é o que é legal, né? O que está conforme a lei. Então, as brechas são abertas pelos pais, e Satanás tem legalidade, tem acesso sem ninguém poder intervir naquela atitude que Satanás tem com aquela criança. E ali a gente tem Neemias 4:7, falando da questão das brechas no muro, onde Sanbalat e Tobias, né, tinha ali o acesso, e Neemias estava tentando fechar ali as brechas para que eles não tivessem legalidade para agir e tudo mais. Então, algumas brechas abertas pelo pai. A orfandade, né, de pais vivos, a terceirização da herança, né, dessa criança, pecados geracionais, né, consagração aos demônios, crianças que são consagradas com batismo na Igreja Católica, são consagradas na Umbanda ou no Candomblé, que foi o meu caso. E aí a gente vai vendo que vai perdurando, né? Uma experiência que eu tive agora há pouco tempo, né? Quando eu fui a Sergipe, a irmã Kelly, né? Algo que eu posso falar porque, né, ela permitiu. O filho dela, a gente foi orar no quarto do filho dela. Quando eu entrei no quarto do filho dela, que já tem 20 anos, 21, né? 22, ele já por aí. Eu entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, eu via um preto velho se levantava, pegava o cachimbo e fazia fumaça assim, dava uma fumaçada no meu rosto. E como assim, você está fazendo o que aqui? Não adianta nada, né? E eu até parei a oração assim, falei, Kelly. Aí falei a visão para ela, ela começou a chorar, e ela falou que quando ele nasceu, eles eram de Umbanda, né, de Candomblé, tinha um centro, parece, diz que um homem manifestado com o preto velho subiu lá no quarto dela, lá com o bebezinho, e para eles, quem já foi, né, sabe que é uma honra, uma entidade, né, fazer isso. E aí esse preto velho foi lá, pegou o Jefferson, ela consagrou o Jefferson ao preto velho. E aí quando eu tive essa visão, eu via uma moto que batia assim, né, e ele morria. E ela falou que ele estava querendo comprar uma moto naquele mês, né, e ela falou que tinha sido consagrado, ele havia sido consagrado ao preto velho. Criança, quantos anos que ele já serve ao Senhor, né? Hoje o menino está desviado até. E você vê que ela aceitou Jesus, mas não fez esse trabalho de libertação no filho, né? Não desligou o filho dos demônios, né? Não se arrependeu pecado por pecado, que o Espírito Santo vai trazendo a lembrança. Então, o Jefferson, aos 22 anos, ainda tinha aliança, né, ligação com o demônio que foi consagrado quando ele era criança. Então, são coisas muito sérias, né? E aí, quando ele chegou, eu falei, Kelly, você vai ter que falar com ele, né? Você tem que se arrepender, tem que falar com ele. Ele precisa de autoproteção. Você não deu proteção quando ele era criança. Você não contou a história de vida dele para ele. Aí ele chegou, ela falou com ele, né? Aí ele falou, eu realmente ia comprar uma moto e tudo. E assim, né, resumindo, consagração a demônios precisam ser brechas, legalidades que precisam ser fechadas. Rejeição, né, ainda no ventre, né, o abandono, né, quando a mãe, ou ainda no ventre, ou quando nasce, a mãe abandona. Quando nasce, eu não queria menino, queria menina, ou por causa da cor dos olhos, né, cor da pele, né, comparação com outro irmão, com outro
primo, disciplina desequilibrada, né, ineficaz, com gritarias, espancamentos, coisas desnecessárias que não tem nada a ver com disciplina, heranças espirituais por conta da religião, né, em que a família tem, a criança nasceu, e quando delegamos a autoridade para a mídia, né, a criança tem acesso a todo o conteúdo de nova era, né, e aí a criança recebe, né, abre essa brecha, né, Satanás recebe essa legalidade, filmes, desenhos animados, que, se a gente for falar um por um aqui, tem muitos, tanto os antigos, quando na minha época, quando eu tive acesso a essa questão de desenhos animados, foi o Josué Orion, né, mas a gente já está com os outros desenhos aí, a gente precisa de um novo estudo, e jogos, vários, né, na minha época era o RPG, que era o famoso, hoje já não sei mais nem os nomes, a cultura, né, através dos batizados, festas juninas, Papai Noel, Cosme e Damião, o Carnaval, festa de aniversário com aquele parabéns Rá-Tim-Bum, que significa seja amaldiçoado, né, e temas consagrados. Tudo isso os pais abrem as brechas, e Satanás tem a legalidade para agir, e nomes consagrados também, a escolha do nome é muito importante. Pode passar. Passou? Só um minuto. A fase intrauterina, né? É uma fase quando ainda está na barriga da mãe. 90% dos problemas são oriundos dessa fase, por casamentos desestruturados, gravidez indesejadas, concepção fora da aliança do casamento, também traz brechas para que Satanás trabalhe. Pode passar, que meu tempo acabando. Traumas no momento do parto, eclâmpsia e pré-eclâmpsia, eu digo com propriedade, né? Eu tive síndrome HELP, que é depois da eclâmpsia, né? A gente fala muito da pré-eclâmpsia, que é quando a pressão está alta, e tem a eclâmpsia, que é quando a mulher convulsiona, e depois tem a síndrome HELP, que é quando não só a pressão, mas o rim para, né? Há problemas no fígado, plaquetas se abaixam. E aí eu tive a síndrome HELP, e aí a gente, desde que, quando a Débora sobreviveu, a gente já sabia que teria que ter esse cuidado, que seria uma criança mais irritada, uma criança com medo de lugar apertado, uma criança que gosta de falar muito alto, não gosta de ficar presa. Tudo isso, e aí a gente, já ciente desse conhecimento, né, desse estudo, a gente hoje vê, né, tudo isso realmente acontecendo na vida da Débora, não é algo que eu estou falando de livro, né, eu realmente vivencio isso em casa. Então, a criança que nasce dessas maneiras aqui, eles têm traumas, são brechas abertas, se a gente não trabalhar, Satanás tem legalidade, porque com a pressão alta, a criança é comprimida dentro do útero, e a prioridade é salvar a vida da mãe. Literalmente, foi realmente o que o médico falou. Ela só tem 26 semanas, a gente vai tirar ela para salvar a sua vida. Então, isso já abre uma brecha para Satanás já começar a trabalhar na vida dessa criança. Se ela sobreviver, sua vida não vale nada, né? Todo mundo preferiu a vida da sua mãe do que a sua, né? E Satanás, ele, no inconsciente ali da alma, já começa a trabalhar na vida dessa criança. Então, elas terão medo de lugar apertado, elevadores, aglomeração, parto fórceps, né? Há um gancho, né? Eu não consegui botar a imagem ali, mas a criança pega um gancho assim, né? E puxa, né, a criança com ferro mesmo de dentro da barriga da mãe. Então, crianças que nasceram com parto fórceps, o modo como foram recepcionadas ao nascer é uma agressão. Então, essas crianças automaticamente sempre vão se sentir também rejeitadas. Parto demorado, né, demora muito a nascer, 42 semanas é o máximo, aí entra em sofrimento fetal, né, a gente tem que fazer uma cesárea às pressas. Essa criança, ela tem hipóxia, geralmente, que é a falta de oxigênio, né, no cérebro. Se ela ficar sem nenhuma sequela, né, tem a questão da circular de cordão, né, crianças que ficam ali também naquele sufocamento, quando nasce, tem que rapidamente tirar a circular de cordão, mas foi criança que ficou com hipóxia. Então, essas crianças sufocadas em sofrimento fetal, elas têm sintomas de engasgo com a alimentação. Geralmente, essas crianças, o reflexo do esôfago delas é muito ruim, né? Elas estão sempre engasgando, sentem falta de ar, mãos frias, ansiedade, né? Aqui eu coloquei, foi uma foto que eu tirei, não ficou muito boa, pode passar, mas tem no livro, né, e a gente pode depois tentar reproduzir, passar para os que não deu tempo, né, de eu fazer,
mas passar em PDF para os irmãos. É o registro individual da criança, né? A gente vai botar ali o nome da criança, endereço, data de nascimento, idade, se tem alguma dificuldade cognitiva, possui deficiência física. E ali a gente vai fazendo todo esse... É o registro de pastoreio, né? Individual da criança. Se é alfabetizado ou não, para você saber como vai trabalhar nessa criança. Se ela já aceitou Jesus, né? Você vai colocar ali... Se ela foi consagrada ao Senhor na igreja, se ela tem hábito de ler a Bíblia, pode passar. E aí vai para o registro familiar, né? Ali se sabe sobre o plano da salvação e tudo mais. Registro familiar, a gente vai botar ali o nome dos pais, né? Se são casados, se são cristãos, qual é a religião. A família aceita visita no lar, né? Se a criança não, se os pais não são daqui da igreja, né? Se possui irmãos, nome dos irmãos, porque a gente, de posse disso, cada revelação que Deus der, cada coisa que a criança falar, a gente vai ali no registro, né? Porque são muitas crianças e a gente não vai mais... São detalhes que para a gente é bobeira, mas para o trabalho com aquela criança é muito importante. Por isso que é importante a gente dividir o ministério infantil e dar crianças específicas para cada líder, né? Para que ele cuide só daquelas. Então, ela está responsável por aquelas 5 crianças. Ah, mas tantos líderes, tanta gente para cuidar de criança, porque não é uma massa, né? Eu preciso cuidar individualmente, eu preciso trabalhar individualmente. Se são da igreja ou não, eu preciso saber quem são essas crianças. Então, um lugar que tiver muito, né? E poucos professores e tudo, o registro é importante que aí todo mundo tenha acesso, né? Para estar ali. Lendo, o mapeamento emocional, pode passar. Aí tem bastante coisa, e a gente vai... Se a criança gosta de dar gelo nas pessoas, se a criança é preguiçosa, se isola, é desobediente, tudo isso a gente vai fazendo. É o mapeamento da alma, o mapeamento emocional, a tricotomia, como eu falei lá no início. Aí a gente vai para o mapeamento espiritual, se foi gravidez programada, se criança gerada dentro da aliança do casamento, se teve batismo em igreja católica, se praticou marciais, a gente ama colocar os filhos para fazer karatê, acha lindo, né? Se foi consagrado por alguma entidade, no caso, igual eu contei, né? A religião dos avós vai influenciar, então a gente vai perguntar ali, pode passar. Quem aqui já teve acesso a esse registro, né? Esse mapeamento? Alguém já tinha? Não? Ministração e libertação, né? Para a gente seguir para o final, 10 minutos, menos. Pode ser feita individualmente ou coletivamente. Individualmente o líder faz, mas na salinha a gente vai fazer, né, com as crianças, no evangelismo coletivo. Então, a gente precisa, primeiro, posicionamento da criança em Cristo, sempre, primeiro. Depois, quebrar os vínculos, né, dos responsáveis e da criança, quando voluntariamente, os responsáveis, né, os vínculos que os responsáveis têm, né, no reino espiritual, de acordo com o mapeamento, né, ou, se for coletivo, a gente vai dar ordem a vários demônios, né, a vários vícios, a várias coisas. E da criança, quando for voluntariamente, a gente fala, eu falei assim, voluntariamente, porque até os 12 anos, né, a gente tem essa legalidade na nossa lei de ser até 12 anos, mas a gente vai ter crianças de 13, de 14, talvez, né, pré-adolescente ali junto, ou a criança já tem essa autonomia, por exemplo, um celular, né? Não foi o pai que botou ali, o pai que deu o celular, né? Mas não foi o pai que foi ali, colocou, a criança já sabe ler, então, voluntariamente, a criança precisa renunciar àquelas coisas que ela está vendo, aquelas coisas que ela está jogando, né? A cura interior da criança, da alma, né? E a gente ter esse olhar aí para o batismo no Espírito Santo, tá? A criança precisa ser cheia do Espírito Santo, então a gente precisa buscar isso, ensinar isso para as nossas crianças. E aí terminei, consegui, 5 para as 11. Corri, né? Deu para entender? Eu falei assim, mas foi. Como líder, pode passar. O último. Como líder ou responsável, você é uma autoridade constituída por Deus. Você precisa sair daqui sabendo disso. Portanto, se consagre, faça uso das armas espirituais disponíveis para você. Nossa luta não é contra a criança possessa ou oprimida, mas contra o diabo e seus anjos. Nossa luta não é contra os pais, mas contra quem manipula a mente desses pais. Os pais talvez não saibam que estão sendo um canal tão destrutivo para os filhos, porque eles não têm acesso a esse conhecimento.
Amém.